Olá, eu sou Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada no portal macorati.net. Nessa videoaula eu vou falar do princípio SOLID, Interface Segregation, ou o princípio da segregação de interfaces. Nas videoaulas anteriores eu abordei os conceitos SOLID e falei de três princípios relacionados aos princípios sólidos. O princípio da responsabilidade única, o princípio aberto-fechado e o princípio da substituição de Liskov. Lembrando que esses princípios eles são independentes de linguagem, você pode utilizá-los em qualquer linguagem. Eles são princípios de boas práticas que ajudam a você obter um código robusto, fácil de manter e fácil de entender. Nessa videoaula eu vou falar sobre o princípio da segregação da interface, ou Interface Segregation, que é referente à letra I da palavra SOLID. O princípio da segregação da interface, ele diz o seguinte: muitas interfaces específicas são melhores do que uma interface geral. Uma outra forma de entender esse princípio é que clientes não devem ser forçados a depender de métodos que eles não usam. Então vamos entender como esse princípio atua e por que ele é importante. Quando nós criamos uma interface, você deve saber que uma interface é um contrato. Ele é um conceito do paradigma da orientação a objeto, onde eu tenho a definição das assinaturas dos métodos e não tenho nenhuma implementação. Quem for utilizar a interface é que tem que implementar o contrato que foi definido na interface. Ele é obrigado a implementar. Então, quando nós formos criar uma interface, essa interface ela deve estar relacionada estreitamente com o código que vai utilizá-la e não com o código que vai implementar. Pensando dessa forma, os métodos que eu vou definir na minha interface, eles devem ser definidos pensando nos métodos que o cliente precisa. Seguindo essa linha de raciocínio, nós não podemos ter uma classe dependendo de uma interface que a obrigue a implementar métodos que não fazem sentido para a classe. Geralmente uma classe está aderente ao princípio da segregação da interface quando ela segue o princípio SRT, que diz que uma classe deve ter um único motivo para mudar. Da mesma forma, uma interface ela deve ter somente uma única responsabilidade. Dessa forma, quando eu for definir interface, eu tenho que evitar interfaces genéricas com muitos métodos. Eu devo preferir interfaces específicas. E se uma interface começar a crescer, começar a engordar, eu tenho que analisar se não é hora de dividir em novas interfaces, de forma que cada cliente só conheça aquilo que de fato lhe diz respeito, que de fato ele vai precisar. Agindo assim, eu consigo atingir dois quesitos muito importantes nas boas práticas, que é obter um baixo acoplamento e uma alta coesão. As minhas interfaces, as minhas classes não vão ficar dependendo de interfaces que têm métodos que ela não utiliza, e eu vou ter uma alta coesão no meu código. Vamos então a um exemplo para mostrar como funciona a segregação da interface. Eu abri aqui o Microsoft Visual Studio na versão Community, que é uma versão gratuita. Essa versão ela é equivalente à versão Professional,
e ela é gratuita. Então eu criei aqui uma solução e criei 4 projetos. Eu vou mostrar a implementação usando a linguagem VBNet. Como eu disse, os princípios sólidos, eles são independentes de linguagem, mas você pode implementá-los em qualquer linguagem que com suporte ao paradigma da orientação a objeto. Então eu vou mostrar uma violação usando a linguagem VBNet, depois eu vou mostrar como tornar aderente ao princípio SP esse nosso exemplo. Depois eu vou mostrar um exemplo na linguagem C#, o mesmo exemplo no código C#. Então eu tenho um projeto aqui que eu chamei de ISP VBNet. E aqui o cenário aqui é o seguinte: eu tenho um sistema que faz reservas de passagem, reservas em geral. E eu vou definir nesse projeto uma interface com um contrato que vai possuir 3 métodos. Então eu vou selecionar o projeto, vou incluir um novo item e vou selecionar a interface. Essa minha interface eu vou chamar de persistência. Nessa interface eu vou ter uma função, um método salvar, que vai salvar uma reserva. Note que eu já criei uma classe aqui chamada reserva detalhes apenas para function. Então eu tenho um método salvar, que é um método relacionado com a minha interface, persistência. Ela vai salvar uma reserva. Eu preciso também efetuar o log, logar para efeitos de auditoria todo o acesso ao sistema. Então eu vou usar uma sub, um método que não tem retorno, que vai logar tudo aquilo que tiver relacionado com reserva. E também eu vou ter um log que vai enviar uma notificação, esse log aqui, esse método aqui, ele envia uma mensagem para o suporte, para a área de administração, quando ocorre algum problema no sistema, relacionado à reserva, é claro, reserva, detalhes. Pronto. Então, como você pode notar, eu criei uma interface, deixa eu aumentar o tamanho aqui para você visualizar. Uma interface, como eu falei, a interface ela só define os métodos, a assinatura dos métodos, e esses métodos têm que ser implementados por quem for utilizá-los, as classes que forem utilizá-las. Então eu tenho uma interface aqui com 3 métodos, aparentemente uma interface enxuta. Agora, no meu sistema, eu tenho as classes que vão utilizar. Vamos supor que eu tenho uma classe que faz a reserva e faz a persistência dessa reserva. Tá? Eu chamei de reserva DB, database. Essa classe ela vai implementar a interface e persistência. Você sabe que na linguagem VBNet a implementação é feita usando a palavra reservada implements. Então, quando eu defino a classe e coloco a palavra reservada implements e o nome da interface, a hora que eu dou um enter no VBNet, ele já vai me colocar a implementação dos métodos da interface. Ocorre que nessa minha classe reserva_db, eu não faço nenhum envio de notificação. Então, aqui eu vou lançar, só para implementar alguma coisa, not implemented exception. Eu vou
vou lançar uma exceção não incrementada. Porque eu não preciso dessa incrementação aqui, né? A mesma coisa para logar a reserva. A minha classe reserva DB, ela faz a persistência da reserva no banco de dados. Então ela vai usar somente o método salvar. Então aqui eu vou ter um código, né, que vai incrementar o salvar e como ele tem que retornar um boolean, eu vou retornar true, tá? A incrementação aqui é o de menos. A ideia aqui é mostrar como que funciona o princípio. Notou que a minha classe reserva DB, ela foi obrigada a incrementar dois métodos. Embora a implementação tenha sido apenas um lançamento de uma exceção, eu sou obrigado a fazer isso, né? Eu fui obrigado a fazer uma implementação vazia de dois métodos que a minha classe não precisa. A minha classe reserva DB, ela precisa só do método salvar, implementar o método salvar. Então vamos supor que eu tenho uma classe, outra classe, que é a classe reserva log. Essa classe, ela vai implementar a interface, né, e persistência da mesma forma, só que aqui ela não vai precisar do método salvar. A minha classe reserva log, ela não faz persistência de reserva, ela apenas faz o log e envia uma notificação quando isso for necessário. Então, para ganhar tempo, novamente eu fui obrigado a implementar. Aqui eu vou implementei um código e aqui código para logar eu tenho que fazer implementação. Código para enviar mensagem. Então a minha classe reserva log, ela implementou a interface de persistência, mas na verdade o único método que ela está usando é o método, são os métodos enviar notificação e log. O método salvar, eu lancei uma exceção aqui, retornei um false, porque ele tem que retornar um boolean, né? Então nesse cenário você percebe que a minha interface e persistência, embora ela pareça ser muito enxuta, ela está fazendo com que as minhas classes, né, tenham que implementar métodos que elas não utilizam. Tá? Esse é o conceito da segregação da interface. Os clientes não devem ser forçados a depender de métodos, né, definidos em interfaces que eles não usam. É o que está ocorrendo aqui. Então, no meu diagrama, se eu for criar um diagrama de classe, eu vou ter o seguinte, eu vou ter a minha interface e a implementação pelas minhas classes reserva DB e reserva log. Então note que reserva DB foi obrigado a implementar enviar notificação e log. E reserva log foi obrigado a implementar salvar. Porque você é obrigado a implementar os métodos quando você implementa uma interface. Para tornar isso aderente ao princípio SP, eu criei um outro projeto aqui, que chamei ISP VBNet OK. E o que eu fiz? A interface e persistência, ela possui métodos, né, a mais. Então, esse princípio diz, muitas interfaces específicas são melhores do que uma interface geral. Embora, para não tornar o exemplo muito grande, a interface e persistência, ela precisa ser separada, ser segregada em outra interface. Então, aqui no projeto ISP VBNet OK, eu deixei na interface e persistência somente o método salvar. E criei uma interface chamada ilog
E aqui sim, coloquei os métodos log e enviar notificação, de forma que a classe reserva_db implementa a interface e persistência somente. E com isso, ela é obrigada a apenas implementar o método salvar. E a classe reserva_log agora implementa a interface e log. E dessa forma, ela vai ter que implementar somente os métodos enviar notificação e log. Olhando no diagrama de classe, eu tenho agora duas interfaces e cada classe implementa somente os métodos que ela precisa. Agora, isso está aderente ao princípio da segregação da interface. Esse é o conceito por trás desse princípio sólido. Apenas para mostrar, na linguagem C#, a implementação da interface seria feita dessa forma, né? Usando a linguagem. A classe reserva_db, a implementação da interface na linguagem C# não usa a palavra implementes, coloco 2 pontos, né? E persistência, e implementa os métodos, né? Reserva_log da mesma forma. Já no projeto aderente, eu tenho na linguagem C#, né? O código, a interface de persistência somente com o método salvar, a interface e log somente com o método, os métodos log enviar notificação e a implementação feito de cada interface. Nessa implementação, você poderia dizer assim, você poderia pensar assim, mas e se eu tiver uma classe que precisa usar os 3 métodos? Vamos supor que eu tenho agora uma classe, eu vou criar uma classe aqui, que eu vou colocar aqui, reserva, eu vou colocar persistir e logar. Vamos supor que agora eu precise. Então eu vou ter que implementar a interface e persistência e a interface e log. E aí eu consigo implementar os 3 métodos. Mesmo nesse caso, eu ter 2 interfaces não impede de eu fazer a implementação, se necessário, né? É claro que aqui nesse exemplo talvez não fosse necessário. Mas você dividir, fazer a segregação de uma interface grande em interfaces específicas não impede você de implementar todas as interfaces, se esse for o caso. Porque você sabe que na linguagem VBNet C# você pode fazer você não tem herança múltipla, mas você tem herança de interface múltipla. Você pode implementar quantas interfaces for necessária. Aqui no código C# eu faria assim, né? Vamos no exemplo aderente. Vamos pôr aqui, vou pegar a classe reserva_db. Vamos supor que reserva_db eu tenha que logar. Aí eu implementaria a interface e persistência e a interface e log, né? Aí eu teria que implementar essa interface. Venho aqui, implemento a interface, pronto. Da mesma forma que eu fiz na linguagem do VBNet, eu faço na linguagem C#. Então, esse é o conceito por trás do princípio da segregação interface, que diz que muitas interfaces específicas são melhores do que uma interface geral. O que leva ao mesmo conceito que diz que os clientes não devem ser forçados a depender de métodos, a implementar métodos definidos em interface que eles não vão usar. Eu creio que eu mostrei isso de forma bem clara nesse exemplo, embora seja um exemplo simples. Então era isso que eu queria mostrar nessa videoaula.